Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Oi, André, boa noite. Como esquecer as mágoas do passado e seguir a vida sem ficar remoendo os acontecimentos? O tempo todo eu fico arrependida de coisas que fiz e isso me paralisa, não tenho força para seguir. Então, minha querida, aí tem que entrar no processo de racionalização, né, gente? Racionalizar o que, de fato, compensa eu gastar a minha energia. Eu fico, remoendo os acontecimentos, arrependido de coisas que eu fiz. E isso me paralisa. E isso me ajuda em quê? A eu fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje. Por isso que eu digo, gente, tem que ter uma análise racional. Mas como que eu faço isso? O Cristo é fazer o que eu tô falando aqui. Não, mas eu sei isso, mas como... Gente, se eu desenvolvi um pensamento e eu nem sei por que eu desenvolvi, eu nem sei por quê. Por que eu fico remoendo essas coisas do passado? Por que eu fico... Então, por quê? Isso me... Por quê? Por quê? Então, por que agora eu não enfio outro pensamento? Se eu desenvolvi um, eu posso desenvolver outro. O outro veio que eu nem sei de onde veio. Esse é criado em laboratório. Eu crio. Esse é criado em laboratório, vai ser mais potente. Ou seja, por que eu vou ficar remoendo o que eu fiz? O que importa é o que eu vou fazer agora. Porque então eu fiz isso, aí se eu tivesse agido de outra maneira, talvez eu tivesse com aquele cara e eu era louca por ele e eu perdi aquela oportunidade. Gente, hoje mesmo eu fiz uma gravação privada onde a mulher tá falando, até pensando em dar cabo da própria vida, porque ela fica remoendo que ela deveria ter estudado numa escola de alto nível e que ela nunca conseguiu ter acesso. Já pensou se nós ficarmos nisso? Porque se eu tivesse tido uma família mais carinhosa, se eu tivesse tido... Veja bem, sim, toda criança deveria ter sido criada num lar extremamente carinhoso. Toda criança. É o que vai acontecer? Não, não é. Olha, e vou dizer mais para vocês. Tem crianças que até crescem num lar carinhoso, mas extremamente tóxico, no sentido de xingamentos, brigas que essa criança, sabe, de um com o outro ali. Então, assim, é um ambiente carinhoso que tratam a criança muito bem, que acolhem, que abraçam a criança. Mas essa criança já cresceu escutando cada coisa, gente, cada palavra, cada xingamento, besteira, sabe? Porque ele comeu ela assim, ele enfiou na besteira. Eu tô falando porque eu acompanhei uns casos assim, coisa baixa. Eu lembro que quando meus amigos, que eu vou visitá-los e tem criança com 2, 3 anos, 5, 6, jamais... Porque a gente solta besteira vez ou outra. Eu não solto tanto palavrão hoje em dia. Eu já soltei muito. Hoje em dia eu tenho minhas ressalvas, assim, eu me controlo porque eu não acho legal. Ou seja, tá vendo? Olha lá, eu mesmo, se eu olho pro André do passado, eu posso me arrepender. E me arrependo. Mas eu falava tanta besteira, falava tanto palavrão, né? Pra quê? Agora, eu vou ficar paralisado por conta disso? Nesse vídeo aí, acabei de soltar um exemplo meu. Agora, minha querida, eu vou ficar paralisado porque eu vou assistir um vídeo onde eu falei palavrão e... que feio. Hoje eu considero que era feio. Na época, pra mim, era normal. A minha cabeça, naquela época, estava formatada naquele pensamento. Ainda bem que a gente vai se formatando. Quando você formata o computador, né? Aí é que tá. O computador, quando você formata ele, apaga tudo. Nós não temos essa possibilidade de apagar, mas eu me reprogramei. Então, não é que eu me formatei, porque formatar eu teria que ter apagado tudo e agora eu começo do zero. Não, eu tive essa história e eu tinha aquele pensamento e eu tinha aquela atitude, porque a minha atitude de falar o palavrão ela é proporcional ao pensamento que eu tenho. Hoje eu tenho um outro pensamento, até por conta da minha religião. Hoje em dia. Eu acredito que aquela palavra pesada, pode atrair coisas não muito boas, né? Então, tá vendo? Houve uma mudança de pensamento em mim. Lógico, eu vou soltar ainda um outro palavrão. Vou. Eu tô em processo, né? Hoje eu tenho esse entendimento. E hoje me faz bem não falar.
Então não é que eu estou me forçando a não falar. Me sinto bem de não falar, de me controlar, de perceber. Agora, eu não posso ficar paralisado porque no passado eu falava. Esse é o exercício racional. Isso é racionalizar. É o que eu vou fazer hoje. É o que eu acabei de falar. Eu dei uma explicação minha aqui. Eu hoje tenho outro pensamento por causa disso, por causa assim, eu me oriento. Então, assim, a minha atitude vai mudando. Então, o que eu vou fazer hoje? Então, mas tá vendo? Se no passado eu já fosse desse jeito, o Cristo, nós somos seres que evoluem. Então, deixa eu parar de ficar olhando porque eu agi desse jeito, porque eu me arrependi. Eu sou um ser que evolui. Olha, se nós, humanos, nós evoluímos enquanto constituição física, psíquica e biológica, éramos primatas. Passamos por a civilização da barbárie, onde um povo invadiu outro povo e, meu bem, matava mulher, criança e escravizava homens. E que não dava para escravizar, matava. Essa era a lei. Então, saímos de um povo da barbárie, que tinha os métodos mais cruéis de tortura que vocês possam imaginar. Então, fomos desenvolvendo. Estou falando de desenvolvimento enquanto entendimento humano, desenvolvimento biológico. Andávamos curvados, fomos ficando cada vez mais eretos, fomos perdendo pelos. Então, você imagine, se tem uma evolução enquanto entendimento de mundo, de sociedade, enquanto estrutura física vai tendo uma evolução. Você imagine nós, com as nossas atitudes, no nosso pequeno mundo. O que é o nosso pequeno mundo? É do nosso nascimento até a nossa morte. No nosso pequeno mundo, na nossa pequena história, nós também evoluímos. E aí é que tá. Eu tenho que celebrar a evolução que eu tenho agora, ao invés de ficar pensando no que eu fiz, porque é isso, porque é aquilo. Quanta gente que fica remoendo isso. Como eu disse, o atendimento que eu fiz hoje, a moça querendo pensar em até dar cabo da vida, porque eu poderia ter estudado numa escola, que não sei o quê. E como o raciocínio que eu estava dizendo, a criança deveria ter sido criada num ambiente de amor? Deveria. Mas toda criança vai ser criada assim? Não. Um outro caso que eu atendi semana passada, a menina era abusada pelo próprio pai. Ela relatou, ela deu detalhes. Meu Deus do céu. O próprio pai fazendo aquilo, gente, com uma criança, fazendo sexo oral na criança, deixando a criança esfolada de tanto que ele enfiava a língua. Depois ele finaliza na perninha da criança e diz: é leite. Ai, meu Deus do céu. Então, tá vendo? Uma criança dessa deveria ter passado por isso? Lógico que não. Mas passou. E agora, como adulto, tá vendo? Veio buscar ajuda. Estamos colocando a cabeça dela no lugar. Escuta, o que importa é o que você vai fazer daqui em diante. O que eu mereço. Eu não fui tratada como eu merecia na infância, mas agora eu preciso me tratar. Não deram amor. Agora não adianta eu ficar porque não deram amor, porque o meu próprio pai tratou desse jeito. Sim, é uma atitude condenável. É uma atitude horrorosa. Esse homem é um infeliz. Mas o que importa agora é como eu vou me... Como criança, eu dependia do acolhimento dos outros. Como adulto, agora eu preciso me acolher. Então o que importa é o que eu vou fazer agora. Vamos parar de ficar nesse passado. Principalmente numa atitude dessa, onde eu fico remoendo as minhas ações. Porque se eu tivesse feito diferente, porque se eu tivesse feito assim, aí é pior ainda. Porque se eu tô achando que eu me arrependi, é porque hoje eu tenho um outro pensamento. Então eu deveria celebrar o pensamento que eu tenho hoje. Eu sou uma nova pessoa, eu evoluí, eu cresci, eu amadureci. É tanta energia jogada fora. Por que eu não concentro essa energia em como eu vou fazer agora a minha vida? Ainda bem, eu tenho outro pensamento, como eu vou agir, como eu vou viver, o que eu quero colocar para minha vida, propósitos, sonhos, metas, objetivos. Vou ficar lá remoendo uma coisa que já foi, e aí eu paraliso e não faço nada agora. Então o que isso resolve? O que isso é produtivo na minha vida? Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento.
Muito obrigado, beijo no coração, inscreva-se. Se você não é inscrito, dê o seu like. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.